sejam todos muito bem-vindos à oficina do Que é Feito um Livro pela FLAP 2020. Aqui nós vamos conversar, discutir e aprender um pouco não só sobre literatura, mas principalmente sobre o fazer literário. Por conta disso, essa oficina é voltada para escritores, sejam eles amadores ou profissionais, também para aquelas pessoas que não têm tanto o hábito da escrita, mas que querem contar suas próprias histórias, e também, por que não, para aquelas pessoas que não têm a intenção de escrever suas próprias histórias, mas que já são apaixonadas pelo universo literário, já são leitoras vorazes, porque os conhecimentos que a gente vai discutir aqui hoje nessa oficina vai ajudar você, leitor, a entender os motivos das escolhas daquele seu autor favorito, o porquê que aquele livro que é o seu favorito mexeu tanto com você, por que você gosta tanto dele, quais são os elementos que te conquistaram nesses livros e quais os elementos que seu escritor favorito usa e que você gosta tanto. Já para você, escritor, você vai poder usar esses mesmos elementos que a gente vai discutir aqui para criar a sua própria história e escolher esses elementos de uma forma consciente. Quanto mais consciente das suas escolhas o escritor for, mais no controle ele vai estar de suas próprias histórias. Bom, e antes de começarmos a nossa oficina, vou me apresentar. Eu sou Danilo Pessoa, sou jornalista e escritor, e na área literária eu já tenho 2 livros publicados pela Amazon. O primeiro deles é um suspense político chamado A Rainha de Gesso, que foi vencedor do prêmio de melhor suspense pela plataforma Wattpad no ano de 2018. E também Ela Não É Beatriz, é um suspense psicológico que foi também na plataforma Wattpad eleito um dos destaques do mês de outubro do ano passado, outubro de 2019. Fora alguns contos que eu tenho publicado em revistas literárias, em jornais e também em antologias. Bom, vamos então para a nossa oficina, começar agora oficialmente. Vocês viram que logo no início, no título da oficina, eu já coloco uma provocação, uma pergunta para vocês, que é do que é feito um livro. Mas antes da gente discutir essa questão, tem uma pergunta que é anterior até a essa, que é a pergunta do que são feitas as histórias. As histórias são feitas de muitos elementos diversos, elementos quase infinitos. Mas como a gente tem uma oficina, um encontro só para discutir elas, eu selecionei 3 que são, na minha opinião, os principais elementos que compõem uma história: enredo, personagens e narrador. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre enredo, eu quero deixar claro aqui que a nossa discussão vai ser em cima de um esquema mais clássico de se contar histórias, um esquema aristotélico. Por que é tão importante a gente discutir primeiramente os clássicos para depois começar a discutir outras formas de se contar a história? Porque o clássico, a forma de fazer, que já é a tradicional, já está estabelecida, já está bem estabelecida. É uma forma que já foi usada muito e foi vista que funciona de alguma forma. Em segundo lugar, mesmo hoje em dia, principalmente escritores contemporâneos, eles já romperam com essa forma de contar a história que a gente vai discutir hoje. Mas mesmo eles conhecem muito bem esse esquema aristotélico de contar histórias, porque eles precisaram desse conhecimento para romper com ele mesmo. Então, para a gente romper com algo artisticamente, a gente tem que primeiramente conhecer ele muito bem, conhecer a fundo. Em terceiro lugar, eu quero deixar claro também que não esses escritores que romperam já com esse modelo tradicional de se contar histórias, não são necessariamente melhores do que os outros que seguem com esse modelo. Não é uma questão de qualidade que a gente está discutindo, e sim de estética, tá bom? Então você, por exemplo, que está começando agora a escrever, você vai aprender esse esquema tradicional de se contar a história, mas não necessariamente você vai precisar romper com ele para ser um escritor bom, tá bom? Então, deixando isso claro, vamos agora falar de enredo. O enredo, assim como as histórias, ele tem vários elementos, e eu também separei alguns que são os mais importantes, na minha opinião, ou pelo menos os que nós vamos discutir agora nessa oficina, tá? Incidente, incitante, o conflito e o clímax. São esses 3 elementos que dividem a história em momentos de tensão. Vamos imaginar então que a gente está escrevendo uma história sobre uma jovem que não tem pai e não tem mãe mais. Ela mora com a madrasta e com as 2 meia-irmãs dela. Mas não é uma vida tão fácil, não.
tanto a madrasta quanto as outras duas maltratam ela, tratam ela como uma escrava, ela tem que lavar, passar, cozinhar, ela não consegue, ela não recebe as melhores roupas, não recebe carinho das pessoas que convivem com ela, então é uma vida triste, mas essa é a vida dela, é a vida normal dela. Até que, no reino em que essa personagem, a nossa protagonista, está inserida, o príncipe desse reino decide fazer um baile e convidar as jovens solteiras desse reino, porque é nesse baile que ele vai decidir quem vai ser a sua futura esposa e, consequentemente, a futura princesa desse reino. Vocês concordam que a partir desse momento é que a vida da nossa protagonista, vamos chamar ela de Cinderela, claro, a vida dessa protagonista ela começa a mudar, pelo menos inconsciente, pelo menos no consciente dela, ela começa a ganhar um pouquinho mais de esperança. É esse incidente, é esse acontecimento, o convite do príncipe para o baile, que é o incidente incitante, que é o gatilho para que ela comece a vislumbrar uma mudança na sua vida. Então, esse sendo o incidente incitante, é o que vai mover, vai começar a dar o ponto de partida para que a nossa personagem crie o arco dela. Ou seja, ela começou aqui e no final ela vai chegar aqui. Então, é esse incidente incitante que vai incitar, como o próprio nome já diz, vai incitar que ela se mova e que ela se movimente. Seria muito lindo, então, se ela recebesse o convite do príncipe, se ela fosse ao baile, o príncipe dançasse com ela, se apaixonasse por ela e os dois casassem e vivessem felizes para sempre, correto? Seria muito bom para a Cinderela, mas não para o leitor, porque nesse esquema clássico de se contar histórias, é necessário que haja um conflito. Quem é o conflito? Qual é o personagem que causa esse conflito na história da Cinderela? É a própria madrasta. Então o conflito ele é personificado pela figura da madrasta da Cinderela, que tranca a Cinderela no quarto porque ela não quer que a Cinderela vá para o baile, que tranca de novo a Cinderela no quarto porque não quer que a Cinderela vista o sapatinho de cristal. Então é ela que vai criar os obstáculos para que a nossa personagem principal, nossa protagonista, chegue no feliz para sempre. E outra coisa que é bom frisar, nem sempre um final termina com o feliz para sempre. A Cinderela, então, no caso, começou numa posição ruim, né? Numa posição triste, então começou já com uma emoção negativa, a história começou com uma emoção negativa e termina com uma emoção super positiva. Da mesma forma, poderia ser o inverso. Então, essa oscilação de emoções numa história é muito importante para aprender o leitor. Então já discutimos incidente, incitante, conflito e o clímax. O clímax é o momento máximo de tensão da nossa história. Qual é o momento máximo de tensão dessa história que a gente está escrevendo? É a hora em que a Cinderela vai experimentar o sapatinho de cristal e a madrasta causa um acidente fazendo com que o sapatinho de cristal quebre. Então, é aquela questão, aquele momento da história em que a gente se pergunta como ela vai sair dessa. E aí a Cinderela acaba pegando outro sapatinho de cristal que estava com ela, e acaba vestindo e acaba no final feliz para sempre nesse caso. Então você repara bem que teve sim nessa história, que é uma história clássica, uma história relativamente simples até, mas teve esses momentos de oscilação de emoção que são muito importantes para que o leitor fique preso na nossa história. Então o enredo ele tem necessariamente essa oscilação e tem também esses 3 pontos principais que são muito importantes de serem pensados antes da gente começar a escrever a nossa história. O segundo ponto da nossa pergunta, o segundo elemento da nossa pergunta do que são feitas as histórias, são os personagens. Os personagens, então, a gente já falou um pouco que a Cinderela é a nossa protagonista, e o protagonista, ele não só é o personagem principal, o personagem que o leitor vai conseguir acompanhar a trajetória de uma forma mais intensa, como também é o personagem que tem o arco de história mais bem definido. Então a gente sabe, por exemplo, na história da Cinderela, onde ela iniciou, quais foram os caminhos que ela percorreu, até chegar ao final, que no caso dela foi um final feliz para sempre. O mesmo não acontece, por exemplo, com a madrasta, que apesar de ser uma personagem muito interessante, a gente não consegue ver todo esse caminhar, como que ela chegou, por exemplo, a ser uma
vilã, a ser tão amargurada assim. A gente não consegue acompanhar tão de perto quanto a gente acompanhou a Cinderela. Apesar disso, a gente consegue ver sim algumas características da personagem, o que torna ela uma coadjuvante. Sendo então que a madrasta, ela na verdade é a pessoa, é a personagem que vai fazer com que a Cinderela, ou pelo menos vai tentar que a Cinderela não alcance seus objetivos. Os vilões da história são também personagens que, apesar de não serem os protagonistas em geral, eles são muito bem construídos, porque ele é realmente o oposto daquele personagem que a gente está acompanhando. Então, por conta disso, eles acabam sendo personagens muito marcantes nas histórias. E temos também, por exemplo, os figurantes. São os amiguinhos, bichinhos da Cinderela, são as outras moças que estão no baile. Esses personagens, a gente não consegue acompanhar nenhum arco de personagem dele, não tem uma evolução de personagem. E muitas vezes a gente não tem nem o nome dele. Então são personagens que só estão de passagens pela história, às vezes participam de uma ou duas cenas só, e passam despercebidos quase, apesar de terem sim sua importância. Então os personagens são esses três, protagonistas, coadjuvantes e figurantes. E também eu acabo adicionando outra questão, outro elemento nessa questão de personagens, que é outra coisa que o escritor deve pensar muito bem antes de começar a escrever a história, que é o cenário e também a parte temporal, quando que essa história está sendo contada. Onde e quando, no caso, né? O cenário onde e a parte temporal quando. Porque, por exemplo, nessa história da Cinderela, se a história se passasse aqui no Brasil, seria um outro contexto. E se, mesmo se fosse na Europa, mas nos tempos atuais, seria outra história também, até porque tem algumas versões mais modernas de Cinderela, versões modernas de outros contos clássicos. Por exemplo, Romeu e Julieta, quantas versões já não existem de Romeu e Julieta? E o que muda, apesar da história ser basicamente a mesma, o que muda é, na verdade, o cenário ou a parte temporal. E uma coisa legal, ainda falando de personagem, e eu vou dar uma dica para vocês, tem vezes que a gente não sabe direito qual nome dá ao personagem, tem vezes que a gente está um pouco sem criatividade. Eu, particularmente, tenho um pouquinho de dificuldade com sobrenomes. Então, por isso, eu vou dar uma dica para vocês de um site que é um gerador de nomes. E esse site é muito completo porque dá para a gente selecionar a origem que a gente quer para o nome. Então, por exemplo, se a nossa história tem uma origem, a sociedade dessa história tem uma origem latina, eu posso selecionar então que eu quero nomes e sobrenomes de origem italiana, francesa, romena, portuguesa, espanhola, e aí os nomes que vão aparecer para mim vão ser padronizados. Ou então, se eu estou escrevendo, por exemplo, uma fantasia, tem como selecionar também nomes que são derivados de histórias fantásticas. Então é um gerador de nomes que me ajuda muito e que eu acredito que vai ajudar muito vocês. Está em inglês o site, mas é muito fácil, muito simples de usar, e também usando o Google Tradutor, qualquer coisa já vai te ajudar bastante. O site eu vou colocar aí na tela para vocês, é o behindthenames.com/random. Então só dá uma fuçadinha lá que vocês já vão conseguir gerar vários nomes para compor as suas histórias e vai ajudar muito vocês. Fica a dica então. Bom, então vamos agora para o nosso terceiro elemento, que são os narradores. Os narradores a gente pode usar ele em primeira ou terceira pessoa. Na verdade, ele também existe em segunda pessoa, mas como não é um narrador muito usual, a gente vai focar no narrador em primeira e terceira pessoa mesmo, tá bom? O narrador em primeira pessoa, então, ele é o narrador que é o personagem, é o próprio personagem narrando a história aqui pra gente. E como o próprio personagem é o narrador, ele vai criar o leitor vai conseguir criar uma intimidade maior com esse personagem, ele vai conseguir entender melhor os pensamentos, então ele acaba criando uma certa empatia logo de primeira com o personagem, obviamente se a história for bem escrita. Esse narrador em primeira pessoa, então, que é o personagem, ele pode ser um narrador confiável ou não confiável. O confiável é aquele personagem, então, que a gente nós leitores, podemos acreditar cegamente no que ele está falando, tudo que ele fala é realmente o que está rolando.
O narrador não confiável já é aquele personagem que por algum motivo ele tem algum interesse que faz com que ele queira causar ao leitor uma empatia para com ele, ainda que a história que ele esteja contando, a versão que ele esteja contando, não seja lá a mais próxima da realidade, não seja a versão verdadeira dos fatos. Isso é muito interessante porque dá uma complexidade maior aos personagens. Como nós, seres humanos, nós nunca somos 100% bons e nem 100% ruins, os personagens também ganham muito quando eles têm essas características. Então, um personagem extremamente correto, extremamente sem nenhum defeito, ele acaba se tornando um pouco chato. Por isso, até que muitas vezes os próprios vilões eles acabam ganhando mais a empatia do público do que os próprios mocinhos, porque a gente no final consegue se relacionar, consegue se identificar mais com esses vilões que têm suas falhas do que com os mocinhos que são perfeitos e praticamente não tem nada a perder e estão se ferrando na vida e mesmo assim estão sorrindo e não estão sofrendo. Então, é uma coisa muito legal para se pensar, essa complexidade, essa dualidade de emoções, de atitudes, de fazer um personagem que seja mesmo, que tenha mesmo esses dois polos, bem e mal, ainda que eles sejam os mocinhos da história. Já o narrador em terceira pessoa é um narrador observador, ele é como se fosse um deus quase na história, observando tudo lá de cima. Só que ainda assim esse narrador ele tem algumas diferenciações, ele pode ser dividido em vários tipos, como o narrador onisciente, o narrador limitado e o narrador objetivo. O narrador onisciente, ele é aquele narrador que sabe realmente de tudo que está acontecendo no universo. Tudo que o que o escritor quiser escrever, através da fala desse narrador, ele vai poder, porque é um narrador onisciente, é um narrador que sabe de tudo que está acontecendo, inclusive na parte mental dos personagens. Esse narrador ele pode então ler a mente dos personagens e saber o que eles estão pensando. Esse narrador também, apesar de não ser um personagem, ele pode sim ter os próprios interesses dele, ele pode ser confiável ou não confiável, e é uma coisa legal então para a gente colocar algumas dúvidas na cabeça do leitor, aquela história de mistério. O narrador onisciente, ele pode, mesmo que ele saiba de tudo, ele pode dar uma confundida no leitor e isso acaba ganhando alguns elementos a mais para essa história. O segundo narrador que a gente vai discutir agora é o narrador limitado. Ele, assim como o observador, ele sabe de tudo o que está acontecendo, mas de tudo o que está acontecendo a partir do ponto de vista de um personagem, por isso que ele é limitado. Ele não sabe do universo inteiro. Então, se o personagem que esse narrador está acompanhando consegue ver as coisas ao redor, é esse ao redor que o narrador vai conseguir contar ao leitor. Ele não vai conseguir saber a história de outro país, o que está acontecendo em outro lugar do mundo. Então, esse narrador limitado, ele ajuda muito um grande problema de escritores iniciantes é quando ele vai construir um universo e esse universo acaba ficando maior até do que o próprio personagem. O personagem tem que ser o destaque de toda a história, porque é o personagem que vai dar esse arco. O leitor vai acompanhar o personagem, não o universo. Então, ainda que, por exemplo, Game of Thrones é um universo gigantesco, Senhor dos Anéis, um universo gigantesco, mas a gente só consegue entender esse universo a partir da história de cada um dos personagens. É por isso que, apesar de gigantescos, universos gigantescos, esses livros, essas obras se tornaram já clássicas e também acabam ganhando a empatia do leitor. Porque tem personagens em que o leitor consegue acompanhar essa evolução. Então, muito cuidado, o narrador limitado talvez te ajude se você estiver criando esse universo mais extenso. E por fim, o narrador objetivo. O narrador objetivo é como se fosse uma câmera, ele não consegue entrar na mente do personagem. Então ele só vai saber se o personagem está triste se o personagem estiver chorando, se o personagem estiver muito abatido. Caso contrário, ele não consegue ler os pensamentos. Então ele só vai dar uma descrição. Ao contrário dos outros narradores, esse narrador ele é mais objetivo, ele é mais descritivo do que subjetivo. Todos esses elementos, então, colocados na mesa, você, escritor, que já tem a sua história um pouquinho definida e tal,
escolha conscientemente qual narrador, quais serão os personagens que você vai escolher e também qual vai ser o enredo, qual vai ser o incidente incitante, qual vai ser o conflito e qual vai ser o clímax da sua história, que aí você vai ter que conseguir um pouquinho mais de controle, um controle maior do que você vai escrever, combinado? Bom, então agora a gente vai entrar naquela pergunta, que é a pergunta principal dessa oficina, do que é feito um livro. Um livro ele é feito de muitas coisas, muitos elementos, mas aqui nessa primeira parte eu quero destacar 3 coisas principais, que são as coisas mais visuais que o seu livro vai ter, tanto se o seu livro for físico quanto se for um livro digital. Você já deve ter ouvido aquela frase de que você compra um livro pela capa, correto? Mas não é só pela capa. Nós temos capa, título e sinopse. Quase todo mundo compra um livro através desses 3 elementos de um livro. Então, por conta disso, são 3 elementos extremamente importantes para quando você finalizar a tua escrita, porque são eles que vão chamar o leitor para que ele se interesse e, posteriormente, quem sabe que ele compre a sua obra. Eu não sou um designer, não crio artes incríveis para a capa, mas conheço um site que é gratuito também, que vai te ajudar muito se você também não for um designer e não tiver muita habilidade com Photoshop, eu mesmo não tenho muita habilidade com Photoshop, que é o Canva, canva.com. Nesse site, com essa ferramenta, se eu não me engano, tem aplicativo de celular também, mas eu uso mais o site mesmo do computador. Esse site te dá várias possibilidades de uma forma bastante intuitiva, bastante fácil. E também, se você clica para criar uma capa de um livro digital, ele já te dá o formato correto do livro, o formato padrão, e dá também algumas artes prontas que é só você modificar algumas coisas. Então, vale muito a pena se você quiser criar sua própria capa, lembrando que é só capa de livro digital, tá bom? Livro físico, aí eu já aconselho mesmo você a contratar um designer, porque tem algumas dimensões, algumas formatações que eu mesmo não domino. E também ele é geralmente feito por Photoshop, que são programas um pouquinho mais complexos, pelo menos para mim, como eu já disse, eu não tenho muita prática com esses programas. Mas o Canva, então, www.canva.com, é um site que, se você não conhece, vai te ajudar muito na criação das suas próprias capas. Então, a capa é um elemento mais visual, é praticamente o primeiro elemento do livro que chega ao leitor, para que o leitor, que chama o leitor, esse leitor que ainda não conhece a sua obra. O segundo elemento, claro, é o título. E o título é um elemento muito curioso, muito importante, e eu até quero falar para vocês uma situação que ocorreu já com um escritor famoso aqui do Brasil, Rafael Montes. Não sei se vocês conhecem, é um escritor de romance policial, um escritor jovem, um escritor contemporâneo. Ele lançou o primeiro livro dele, o livro se chama Suicidas, lançou em 2012. E em 2014 ele lançou o segundo livro dele, chamado Dias Perfeitos. O livro Suicidas, como o próprio nome já diz, ele acompanha um grupo de jovens que decidem jogar uma roleta russa e por vários motivos eles acabam participando desse jogo. Então é uma história com um teor bastante pesado, né? Já o outro, Dias Perfeitos, ele acompanha a história de um personagem que é um psicopata. E o psicopata que faz coisas bem bizarras também. Então vocês veem que os 2 livros têm um teor bastante pesado, né? Que é, na verdade, uma característica do próprio Rafael Montes. Ele escreve sobre isso. E não tem problema nenhum em escrever sobre temas pesados. Mas aí eu quero que você imagine a seguinte situação. Numa livraria tem de um lado da livraria, de um lado de um estande, o livro Suicidas, e do outro, posicionado exatamente da mesma forma, tem o livro Dias Perfeitos. Qual desses 2 livros você acha que vai ser mais vendido? Suicidas ou Dias Perfeitos? Lembrando que um tem um teor tão pesado quanto o outro. O Rafael Montes sabe essa resposta, ele descobriu essa resposta. O livro que vai ser mais vendido entre os 2 vai ser o Dias Perfeitos,
Porque o nome Dias Perfeitos, apesar do conteúdo do livro ser um livro pesado, ser um conteúdo pesado, o título do livro é um título que remete a algo positivo. Já Suicidas, o próprio nome, o próprio título já tem uma carga bastante negativa. Então isso acaba afastando um pouco os leitores desse livro. O Rafael Montes descobriu tão bem essa resposta que quando ele cedeu os direitos do livro Suicidas dele para um grupo de teatro realizar uma peça, ele mesmo, o autor, sugeriu que o grupo não usasse o título original do livro. A peça do livro Suicidas acabou se tornando Roleta Russa, que é um título mais neutro, pelo menos se comparado com o título original do livro. Então, o título é uma coisa muito importante para ser pensada, em especial a carga emocional que esse título vai proporcionar, vai dar ao leitor nesse primeiro contato com o seu livro. Uma coisa muito importante, então, para se pensar. E também, por último, depois que a capa já atraiu esse leitor, que o título não afastou ou que atraiu ainda mais esse leitor, o leitor vai pegar o livro, vai virar do outro lado ou vai clicar em leia mais a descrição, se for um livro digital, e vai ler a sua sinopse, que é o último elemento que vai fazer com que ele decida entre comprar ou não comprar. A sinopse é também tem algumas técnicas. Na sinopse você precisa ser conciso e você precisa ser objetivo. Na sinopse também você precisa apresentar aquele elemento da história, aquele momento em que vai ser o grande mistério da história, ou pelo menos o motivador da história. Você vai ter também que apresentar um personagem, falar um pouquinho, brevemente, sobre o contexto em que essa personagem está inserida e também em qual tempo essa história vai se passar. Esses 4 elementos são muito importantes. Vamos acompanhar então qual é a sinopse, por exemplo, dessa história que a gente estava escrevendo da Cinderela. Vamos ver. Cinderela convive com sua madrasta Lady Tremaine e suas meia-irmãs não biológicas. Obrigada a trabalhar como criada para a casa, Cinderela tem como seus amigos os animais com quem convive. O reino onde mora está agitado, devido ao baile que ocorrerá no castelo com a presença do príncipe. Lady Tremaine planeja levar suas 2 filhas ao baile, com a esperança que uma delas case-se com o príncipe. Porém, Cinderela não pode ir, mas surpreendentemente surge a fada madrinha que dá a Cinderela um belo vestido. Mas há uma condição: Cinderela tem de voltar antes da meia-noite, ou então a magia acabará. Essa é a sinopse, então, e a gente consegue ver algumas coisas que eu já tinha falado para você que tem em uma sinopse, que deve ter em uma sinopse. Apresentação de personagem. O primeiro personagem que é descrito aqui é a própria Cinderela, e ela, já na sinopse, eles dão nome à Cinderela. Outra personagem também que a gente conhece o nome, que a gente acaba descobrindo o nome logo na sinopse, é a madrasta, é a vilã dessa história, a Lady Tremaine. Já as suas meia-irmãs não biológicas, elas não têm nome na sinopse. Por quê? Porque elas não são personagens tão importantes. Se a gente for colocar na sinopse, que é um texto, em geral, bastante curto, se a gente for colocar vários nomes de muitos personagens, o leitor acaba se desfocando do que é o principal, que é saber o que vai rolar nessa história, né? O reino onde mora, que a gente já está falando então sobre o local onde essa história se passa. O príncipe, quando ele fala príncipe, apesar de ser um personagem importante também na história, né? Ele também não tem nome nessa história. Só o cargo que ele ocupa, ele ser príncipe, já dá uma característica para essa personagem, então não é necessário que essa sinopse nomeie esse personagem. E também, claro, a gente já coloca aquela pergunta, o motivador dessa história, que é o casamento, quem vai se casar com o príncipe, já tem também incluído nessa sinopse. E vale destacar também que mesmo se dentro do livro, a história em si, o tempo verbal for no passado, Cinderela estava feliz, Cinderela corria alegre pelos campos. Na sinopse, o tempo verbal vai ser sempre no presente. Então é Cinderela convive, Lady Tremaine planeja, Cinderela não pode ir, o reino onde mora está agitado. Então todos os verbos numa sinopse são no presente. Agora eu quero propor um desafio para você. Eu vou dar a sugestão de algumas obras para vocês mesmos criarem
a sinopse a partir dessas regrinhas que eu acabei de falar para vocês. Se você é fã de Harry Potter, então escreva e mande para mim a sinopse do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Já se você gosta de um livro romântico, você pode também escrever e mandar para mim a sinopse de A Culpa é das Estrelas. Se você gosta de um livro mais clássico, manda para mim então a sinopse de Dom Casmurro, clássico do Machado de Assis. Ou por último, aí eu acho que é até um desafio maior, independente de qual religião você segue, vamos ver se você consegue criar a sinopse da Bíblia. Será que é possível criar uma sinopse concisa e objetiva em uma história que percorre uma linha temporal tão extensa quanto a Bíblia? Então, é um desafio que eu lanço para vocês. E aí, independente da obra que você escolher escrever a sinopse, mande para mim pelo e-mail danilopessoa2@gmail.com e aí eu posso te dar algumas dicas também, se você tiver alguma dúvida a respeito dessa sinopse e de alguns outros temas que a gente discute aqui, tá bom? Bom, e agora a gente vai discutir os dois últimos elementos dessa oficina, que ainda estão dentro da pergunta do que é feito um livro. Um livro, então, é feito de conteúdo e é feito de forma. O conteúdo é praticamente o que a gente discutiu até agora. Então, o personagem faz parte do conteúdo do livro, o enredo faz parte do conteúdo do livro, o narrador também faz parte do conteúdo. Então, tudo isso, todos esses são elementos que fazem com que a história aconteça. Se tudo isso é conteúdo, então o que é forma? Vamos dar então um exemplo. Posso contar a história, por exemplo, de um casal em que a mulher está grávida, os dois estão felizes, eles até fizeram um enxoval, mas por algum motivo, ainda que seja natural, a mulher acaba perdendo esse bebê e os dois acabam ficando muito tristes. Tem uma linha de tempo, tem um arco de personagem, eles estavam felizes e agora estão tristes, então isso pode ser um conto, correto? E escrito dessa forma, como eu falei para vocês, é um conto que tem já uma ideia central, é um conto que tem personagens, é um conto que tem conflito, né? Tem essa perda. O leitor até pode se identificar com essa história, já que é uma história que pode acontecer, infelizmente, no cotidiano de qualquer um. Por outro lado, ele não tem uma originalidade. Isso significa que eu não posso contar essa história? Não, eu posso contar essa história. Mas eu também posso descobrir alternativas de se contar essa história. Sabe quem conseguiu uma alternativa muito tocante para contar essa mesma história que eu vou contar? O escritor Ernest Hemingway. Ele escreveu um microconto que diz: vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Você percebe que o enredo, o conteúdo é o mesmo da história que eu contei para vocês e da história que o Ernest Hemingway contou para vocês, mas a forma é completamente diferente. Ou seja, mesmo com conteúdos iguais, a forma vai trazer um ar de originalidade maior a outras. É isso que vai diferenciar, no geral, escritores bons e medianos de escritores incríveis. Por isso que o escritor Ernest Hemingway é um escritor consagrado na literatura, porque ele consegue criar histórias, contar essas histórias de uma forma diferente. Aliás, tem vários pesquisadores, tem vários estudiosos que dizem que a gente nunca conta uma história original. A gente sempre está repetindo histórias. Então, por exemplo, vamos contar sobre um casal que está apaixonado e acontece alguma coisa e eles acabam se separando. Quantas histórias não são assim, hein? Então, quer dizer que a gente não pode mais criar histórias dessa forma? Não. A gente pode contar essa mesma história. O que vai diferenciar vai ser não só alguns eventos específicos, claro que tem sim alguma diferenciação no conteúdo, mas principalmente na forma como você vai contar essa história. Então, como a gente lapida essa nossa forma, como a gente melhora essa nossa forma de contar a história? Primeiramente, o mais óbvio de tudo, lendo, mas não é só uma leitura comum. Você, escritor, tem que começar a ler como escritor também. Então você tem que ler analisando as passagens, analisando qual é o incidente incitante dessa história, analisando qual é o conflito, como foi construído esse conflito, como estão sendo construídos os personagens dessa história e também, claro, o desfecho. Qual é a grande novidade desse desfecho?
qual é o momento em que tirou essa história do lugar comum. E outra forma também muito legal de lapidar essa forma de se contar histórias é sendo uma pessoa observadora. Ao seu redor tem muitos microeventos que podem te fazer melhorar a sua forma de contar a história. Então, por exemplo, se você vê uma abelha tirando pólen de uma flor, colhendo pólen de uma flor, e essa cena te trouxe alguma emoção que você não consegue descrever, é essa emoção que é legal você tentar descrever. Se você descrever, por exemplo, uma cadeira, você sabe que é uma cadeira, todo mundo sabe o que é uma cadeira, é bem difícil você sair do lugar comum quando o assunto é uma cadeira. Mas quando o assunto é sentimento, aí sim você pode usar de alguns recursos de linguagem, metáforas e alguns outros que conseguem tirar o leitor do lugar comum e dar a ele uma emoção que é aparentemente inédita, ainda que o conteúdo seja um conteúdo que ele já conhece. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que essa oficina tenha adicionado alguma coisa para vocês e que também te ajude a começar, ou a continuar, ou a terminar a história que você está escrevendo. Um abraço a todos e até a próxima!